Olá, seja muito bem-vindo à nossa lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical do dia 17 de maio de 2020. Quem diria que nós estaríamos quase no meio do ano e as nossas aulas, a maioria, virtuais. Lamentavelmente, diante dessa situação em que vive o mundo, nosso tão querido Brasil, estado de Rondônia e a nossa cidade de São Francisco do Guaporé, nós estamos vivenciando esse momento histórico para a humanidade. Mas é interessante ressaltar que a Bíblia diz que tudo isso são prenúncios do fim, não é verdade? Mas a nossa aula de hoje não fala sobre isso, fala sobre derrotando o primeiro inimigo, tá bom? Mas vamos fazer uma palavra de oração para que nós possamos iniciar a nossa aula de uma maneira espetacular. Hoje vocês estão vendo, eu estou só. A minha tradutora de livro, ela não pôde estar presente hoje, eu lamento, mas numa próxima aula minha ou dos outros professores, caso queira, a irmã Euraide está à disposição. Tá joia? Deus abençoe. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Que nessa lição possamos extrair o melhor da Tua palavra e que possamos aprender o melhor do Teu reino. Aqui essa lição vai dizer derrotando o primeiro inimigo. Algo impactante para a nossa vida espiritual e que possamos estar cada dia mais sadio espiritualmente, aguardando a volta do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo a mais essa aula e eu espero que você, antes de mais nada, se inscreva no canal da igreja, ative o sininho, dê o seu like ou o seu dislike, caso você queira. Por favor, deixe o seu comentário. Esses comentários são importantíssimos para o superintendente da Escola Bíblica Dominical, para os coordenadores dos departamentos, para os líderes de cada departamento, para o pastor, para a igreja. Por que, irmão Érico, esse comentário é importante? É importante que lá você vai dizer se você está gostando da aula, se o som está legal, se a imagem está boa, se o professor está conseguindo alcançar a expectativa da aula, e isso ajuda cada dia a melhorar as aulas online. Esperamos que muito em breve a gente esteja junto, compartilhando do melhor da Bíblia pessoalmente. Mas estamos lá. A lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo. Quem é que não se lembra de alguma coisa da sua primeira vez? Quando criancinha, né? Todo mundo fala, já tem uma namoradinha? Falavam isso pra mim. E a minha mãe dizia para as pessoas que falavam, já tem uma namoradinha? Minha mãe falava, a namorada dele tá pendurada atrás da porta do quarto do pai dele. Né? E aí, então eu lembrei que a minha primeira namorada era Cinda do meu pai. Veja só. Mas a gente nunca esquece aquilo que é a primeira. Aquilo que impacta a sua vida. Aquilo que é as primeiras coisas na sua vida. O primeiro emprego você não esquece. Né? Para jovens, o primeiro namoro você não esquece. Você até pode não casar com a sua primeira namorada. Eu, no caso, casei com a minha primeira namorada. E é impossível esquecer esse primeiro namoro. Mas você não esquece. E não é diferente. Por isso que ele vai trazer. Derrotando o primeiro inimigo. O Jonathan tá rindo aqui, é que os irmãos não podem ver no bastidor, mas ele tá lembrando do primeiro beijo dele e tá rindo. Falou, realmente, o primeiro a gente nunca esquece. Brincadeira, meu irmão, só para dar uma descontraída. Vamos lá, o texto sagrado proposto está em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 37, que diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A síntese dessa lição, o comentarista ele traz o respeito da seguinte forma. Em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Hoje nós estamos vivendo uma situação lastimável no mundo, mas para quem é cristão? Moed, o Covid mata? Mata. Temos que se cuidar? Temos. Ele é real? É. Mas para nós que somos cristãos, ele não nos assusta, porque nós sabemos que temos um Cristo que cuida de nós e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se por um acaso a enfermidade nos tirar a vida, ela só tirou com a permissão de Cristo. E se ele o permitir, por certo e verdadeiro, aquele que é cristão encontrará com o Senhor nos ares, abraçará a Cristo. Imagina, que fantástico, que magnífico. Algumas pessoas querem ir para o céu, mas não querem pegar a fila do céu. Precisamos entender isso. Vamos lá, a leitura bíblica da semana foi importantíssima. Na segunda-feira,
Êxodo 7,14. Hoje eu estou mudando um pouquinho porque eu achei interessante a leitura da semana. Faraó, um inimigo obstinado. Faraó queria destruir o povo a qualquer custo. Mas olha que interessante, leia lá e você vai conhecer a história. Na terça foi Juízes 16, de 1 a 22. Sansão é traído por seus inimigos. Era de se esperar, né? Traído pelos amigos é mais dolorido, mas pelos inimigos já é de se esperar. Na quarta, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17 a 19. Saul torna-se inimigo de Davi. Aqui é ruim. Um irmão é inimigo do outro. Não pode, não deve e é errado. Lá na frente a lição vai falar sobre isso. Na quinta-feira, 1 Reis, capítulo 21, verso 20. Acabe, inimigo de Elias. Está certinho. Alguém que não servia a Deus, inimigo de quem serve. Essa história é impactante. Eu gosto demais dessa história aqui, viu? Sexta-feira, nós temos aqui Amã, o inimigo de Esther e dos judeus. Tentou destruir Esther e os judeus. Olha que coisa importante. Aqui quem conhece a história de Amã, ele vai dizer uma coisa e o rei acata o que ele diz, ele acha que é ele que é beneficiado e Deus usa ele para abençoar o povo de Deus. Aí é que ele ficou mais irritado. No sábado, Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43. A semente do inimigo. Essa é importante você ler, porque traz para a nossa atualidade. Faça essa leitura em casa. Nós precisamos entender dessa lição. Os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na terra prometida. Nós vamos conhecer. Nós vamos mostrar um pouquinho da estratégia utilizada pelos hebreus para tomar Jericó. E por último, você tem que conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. A minha pergunta é, você confia em Deus? Você acredita em Deus? Se você confia e acredita, creia que é Ele que pode fazer as coisas por você. Olha, eu quero que você entenda um pouquinho dessa lição. O seguinte, na vida eu quero fazer duas comparações. Os hebreus, eu e você, ok? Primeiro, os hebreus. Quais eram os objetivos dos hebreus? Você sabe? Primeiro lugar, o objetivo dos hebreus era conquistar a terra prometida. Segundo, quais eram os inimigos dos hebreus? Eram os amorreus e os cananeus. Terceiro, quais eram os obstáculos dos hebreus? O Rio Jordão no período da cheia. E na lição que eu ministrei, acho que é a lição de número 5, eu falava exatamente quando eles entram, após passar o Rio Jordão. E o Rio Jordão tem tanta história linda, eu te aconselho a ler. Há uma história que me chama muita atenção, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que é a história dos guerreiros do povo hebreu, que quando Saul deixa de ser rei, que Davi assume o trono, eles vêm para encontrar Davi. Olha, só vou dar uma pincelada para você ler essa história, para você ver que fantástica. E a Bíblia diz que eles passam o Jordão, a água estava saindo da caixa do leite, estava por fora. E eles passam o Jordão, mesmo com o rio cheio, e vêm se encontrar com Davi. E Davi se assusta com eles. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que lutava menos desse soldado, o mais fraquinho lutava por 100, e o mais forte lutava por 1000. Imagina esses homens vindo, e aí, Davizão, as pernas tremendo. Mas vamos lá, é porque eu vi o Rio Jordão aqui, eu não podia deixar. Leia, que história fantástica. Deixa eu te perguntar, você lê livros, usa internet? O que você usa para passar esse tempo que você está vivendo? Que tal você fazer uso do melhor livro da face da terra, chamado Bíblia Sagrada? Há tantas histórias fantásticas. Eu conheço pessoas que às vezes nos encontram pastores, encontra pregadores e diz assim, meu Deus, eu ouvi fulano pregar, eu ouvi o pastor pregar, eu ouvi o senhor ministrar, falando a história. Que história linda! Está na Bíblia, irmão. Leia, por favor. Vamos lá. Então nós entendemos que os hebreus tinham 3 pontos. Primeiro, o objetivo deles, conquistar a terra prometida. Segundo, quem eram os inimigos dele? Os amorreus e os cananeus. Terceiro, quais eram os obstáculos dele? Era o Rio Jordão no período da cheia. Esses eram os 3 pontos. Agora eu quero fazer a mesma pergunta para você. Qual é o seu objetivo de vida? É pessoal. Responda para você. Segundo, quais são os seus inimigos? Isso aqui, para quem é cristão, é um só. Diabo
a carne e o mundo. Esses três inimigos para o cristão é a vida dele que está em jogo. Esses três inimigos que o cristão enfrenta todos os dias: o diabo, a carne e o mundo. Nós estamos enfrentando isso todos os dias. Todos os dias. Como é que você está conseguindo vencer? Qual é o objetivo seu de vida? Me formar, fazer faculdade, casar, dar primeiro beijo. Qual é o seu objetivo? O objetivo do cristão ultrapassa tudo isso. O objetivo do cristão sai de um pensamento humano que apenas quer as coisas materiais: carro, moto, casa, um bom emprego, dinheiro na conta bancária para viajar. Agora não pode viajar mesmo, né? Então fica tranquilo, você está que nem eu, sem dinheiro e de boa em casa. Ter uma vida tranquila. Mas o cristão, ele tem outro objetivo. Qual é o objetivo, irmão Hélito, do cristão? Não sei o seu, mas o meu é ir morar no céu. E para ir morar no céu, eu tenho que enfrentar todos os dias esses três inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Não é fácil, eu tenho certeza que para você também não é fácil, mas a gente chega lá. E quais são os nossos obstáculos? Cada um tem um obstáculo diferente. Cada um tem uma luta diferente. Cada um tem uma guerra interna diferente. Amém? Eu quero permitir que você entenda apenas uma leitura do livro proposto, a leitura proposta para essa lição. Está em Josué capítulo 6, versículo de 1 a 10. São 10 versículos. E o nosso tempo ele é um pouco restrito. E eu quero aproveitar ao máximo esse tempo, porque ele é importante. Mas eu queria um compromisso seu que me assiste. Você vai ler, de fato, esse texto? E se você falar que não vai ler, bom, Ed, como é que você vai saber se nós não estamos falando? Por isso que eu disse para você, vai lá e deixa os comentários. Se inscreva no canal, assine o sininho, dê o seu like de preferência. Mas pode dar o dislike também. Deixe o seu comentário, é importantíssimo. Porque lá você pode dizer, olha, o irmão não leu o texto. E nós gostaríamos que ele lesse. O irmão estava muito longe, o irmão estava muito perto, o som estava bom, o som estava ruim, a imagem estava legal, o irmão estava gordinho. Mas eu quero dizer para você que a TV engorda, tá? Fica tranquilo. Mas vamos lá. Dentro desse contexto nós vamos entender que a guerra estava iniciando para os hebreus. Há um livro que eu quero sugerir para você, chamado História dos Hebreus, escrito por Flávio José. É um livro fantástico. Antigamente ele era em 2 volumes, hoje eles fizeram um volume só. Te aconselho, compra, faça a leitura, pensa num livro fantástico. Ele te ajuda historicamente a embasar os conceitos teológicos que a Bíblia nos traz. É fantástico, eu te aconselho. Vamos lá, quero fazer um compromisso com você. Eu vou fazer uma leitura um pouco rápida, para não deixar o texto sem ler, tá bom? Diz assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passei e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor o seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas.
e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritai, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritarei. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraiar, e passaram a noite no arraiar. Olha que coisa importantíssima, quando a gente olha para essa lição, que é a guerra contra Jericó. Não era somente, eu quero que você entenda, do povo de Deus, mas também do próprio Deus. Pois chegava ali o momento, a hora do juízo divino para Jericó. Aquele povo havia tido muita iniquidade dos amorreus. E essa iniquidade havia tido um tempo para com o Senhor. E Deus agora queria tratar com Jericó. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais poderosas em Deus e uma estratégia orientada pelo Senhor. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas, porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. É bom ter estratégia? É bom ter ideias? É bom ter boas intenções? É. Mas quando elas estão conectadas com Deus, elas se tornam invencíveis, tá bom? O primeiro tópico da nossa lição vai dizer o seguinte: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Ela se divide em 3 pontos importantes. Primeiro, Jericó era uma cidade forte. Segunda, o rei de Jericó não estava brincando. E terceiro, a cidade só cairá com a ajuda de Deus. Dentro desse primeiro tópico, a primeira batalha dos hebreus na terra prometida, você vai entender o seguinte: segundo a Bíblia de Estudo Pentecostais, a cidade, o estado de Jericó, ele tinha 32 quilômetros, aproximadamente daqui no Rio Manel Correia, daqui na 75, essa era, vamos entender assim, poderia ser quadrado, retangular, circular, enfim, 32 quilômetros de muro, a cidade. Agora acompanha comigo. Além dos 32 quilômetros, ela tinha cerca de 9 metros de altura e 6 de largura. Eu quero que você entenda a largura desse muro. Você já foi no Forte Príncipe da Beira? Aquela porta principal, quando você entra no Forte Príncipe, você caminha debaixo da muralha, certo? Quem já foi está entendendo o que eu estou falando. Se você medir, ela dá 6 metros aproximadamente. Ali dá para você ter a noção da largura do muro de Jericó. Ele era difícil para escalar assim, e se ele caísse 6 metros, continuava tendo 6 metros para escalar. Está conseguindo compreender o milagre aí, né? Vamos seguir. Então, Jericó era uma cidade forte, difícil de ser tomada. Quando Moisés esteve no Monte Nebo, ele conseguiu enxergar essa plenitude toda. Era preciso muito esforço, muita luta para conquistar a terra prometida. Mas o povo teria que entender que eles não estavam pelejando sozinho. Agora imagina aqui comigo. Há 38 anos atrás, o povo, 10 espias se assustou com Jericó, quando Moisés envia. Só que 2 não se assustaram. E um desses 2 é que agora liderava a guerra contra Jericó. Imagina aqui comigo. O rei não estava brincando. A prova de que ele não estava brincando, que ele colocou os 2 espias que Josué mandou buscar. Melhor, ele botou o exército dele para varrer, para achar esse povo. Tanto é que nós vamos encontrar Raabe dizendo: desce o muro, se esconda por 3 dias, depois vocês saem. Eles estavam procurando por vida ou morte. Deixa eu usar um termo hebraico aqui, interessantíssimo, que ele vai dizer o seguinte: a palavra do original, que ele usa nesse contexto de Josué, capítulo 2, de 16 a 22, para perseguição, a palavra é Hadaf, que traduzida, ela quer dizer busca ardentemente, ou seja, é para achar, caça, literalmente. Os espias, o rei não estava de brincadeira, ele sabia que o povo hebreu queria tomar a cidade. Agora você imagina, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Analisar o contexto disso tudo, da tomada de Jericó, dos inimigos de Deus, em todas as lutas nós vamos ver
que somente conseguiriam vencer com a ajuda de Deus. Os 300, a muralha de Jericó, o Mar Vermelho, o exército de Faraó, enfim, era impossível sozinho. E até os dias de hoje é impossível sozinho, tá bom? Vamos lá. O tópico de número 2, ele vai dizer o seguinte, mas antes eu quero que você entenda. O inimigo, seu inimigo, precisava ser destruído pelos hebreus, para os hebreus herdarem a terra. Por que o Senhor não tratou logo com eles? Por que o exército hebreu precisou lutar? Você já fez essa pergunta? Se Deus tem uma promessa na minha vida, por que ele não faz? Você precisa fazer alguma coisa, irmão. Você precisa tirar o pé do chão, senão o cupim vai comer. A experiência de lutar e vencer o inimigo são insubstituíveis para quem anda com o Senhor. Você precisa ter essa experiência. Vamos lá. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Irmãos, se o Jonathan levantar aquela plaquinha, eu não sei como é que os outros professores conseguem. Eu assisto as outras aulas, eu não entendo isso, Deus. Eu acho que é só comigo. Jesus, eu estou tendo um inimigo dentro de casa. Não, não é não, né? Ah, você vai levantar de 20 agora? Você levantou de 15 aquela hora. Eu disparei o coração. Que bom! Me fez correr. Vamos lá. Ele está fazendo de propósito. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Ela se divide em 3 pontos. Eu quero que você me acompanhe. Primeiro, o corte de suprimentos do inimigo e a manutenção do ânimo da tropa. Segundo, os homens armados à frente dos sacerdotes. Terceiro, a espera de um milagre. O primeiro diz corte de suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Assim, os suprimentos de Jericó estavam ficando escassos, estava chegando ao fim. Para derrotar o mal, olha que ponto importante. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo. Cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que é alimentado, cresce. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que você está alimentando o inimigo que você luta todos os dias? Você tem cortado o alimento dele? Como assim, irmão? Simples. As nossas lutas são diárias, constantes. Você tem procurado cortar o mantimento? Eu gosto muito de um texto, está lá em Gênesis. Quando Deus olha para Satanás ainda em forma de serpente, ele vai dizer o que para ele? Ele vai dizer, sobre o seu ventre vai andar e pó tu comerás. O ser humano é formado do quê? De pó. Então você parou para entender que o alimento de Satanás é o ser humano. Satanás sobrevive do ser humano. Toda vez que o ser humano peca, ele dá alimento para Satanás. Toda vez que o ser humano erra, ele alimenta Satanás. Eis aí a razão, porque se todas as vezes... Agora raciocina aqui comigo. Que eu e você jejuamos, consagramos, estamos na igreja, estamos fiel, estamos servindo a Deus. Por que o diabo bate firme contra nós? Porque ele está com fome. Ele precisa se alimentar. E eu e você estamos interrompendo a alimentação dele. E não tem ninguém mais bravo no mundo que uma pessoa com fome. Imagina se eu, ser humano com fome, fico bravo. Imagina Satanás, que depende disso, sobrevive disso. Parou? Gostou dessa? Guarda aí com você, tá bom? Primeira coisa, o corte. Sabe por que todo mundo tem medo do Brasil numa guerra? Não é que o Brasil é bom de guerra não, irmão. Se começar por nós, nós é ruim de briga que só Deus na causa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que todo mundo tem medo do Brasil em guerra? Sim ou não? Não, né? Primeiro, nós, brasileiros, alimentamos 1/4 da população mundial. Sabe o que significa isso? Cada 4 pessoas no mundo, uma se alimenta da comida que sai do Brasil. Primeira estratégia de guerra. Vai para a guerra, o que os países fazem? Corta os alimentos. Produz só para eles. Certo? Se eu estou produzindo só comida para mim, 1/4 da população do mundo para de comer. Agora você está entendendo por que todo mundo não quer que o Brasil entre em guerra? Não é porque nós somos bons de guerra, não, irmão. Porque eu acho que nós é bem frouxinho. Mas eu tenho certeza. Porque a primeira estratégia, qual foi que o Senhor disse para Josué? Tranca a entrada de Jericó. Vamos matar esse povo
por fome. Começou a faltar escassez de comida. Começou a faltar escassez, tá, redundância aí. Começou a falta de comida em Jericó. Com isso, o que começou a acontecer? Imagina o pai chegando pro coordenador do departamento dizendo assim, como é que eu vou para a guerra se eu não estou comendo? Tá faltando comida lá em casa. Eles começaram entre eles, calma, nós não perdemos o foco, nós temos que lutar contra o povo hebreu que vem aí. O povo hebreu dando risada, dizendo, Deus está nessa batalha. Quando você olha para isso, ele vai dizer, os homens armados à frente do sacerdote. A estratégia que Josué usou foi muito simples. Os homens armados saíram marchando à frente. Após seguiram 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro. E logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida pelos coatitas, o que era a regra. Não conduzida por eles, mas por sacerdote. Que por fim veio a retaguarda agora então. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Eu começo a imaginar que agora há uma mudança de hábito. Aquela cena começa a bagunçar algumas mentes. E a do povo de Jericó. Imagina, isso aqui é a cidade. E o povo caminhando, os homens armados à frente, em silêncio, 32 quilômetros todo dia. Tá bom para você? 32 quilômetros a caminhada todo dia, em silêncio, o povo carregando a arca e os outros atrás. Aí alguém olha e fala assim, mas que bando de marmota é isso? Um dia, 2, 3. Aqui há um segredo. Deus estava avisando Jericó. Cuidado, eu vou destruir Jericó. Vou contextualizar com os dias de hoje. A igreja está armada. Precisamos, por favor, me entenda. Precisamos, como igreja, começar a marchar em volta do mundo, anunciando: a trombeta vai soar. Se como igreja não marcharmos, batermos forte, o inimigo não vai entender. Há pessoas em cima do muro de Jericó olhando, dizendo, bando de crente besta, marchando sem sentido. Mas a igreja que marcha, sabe a ordem que recebeu do Senhor dos Exércitos. Marcha, marcha, vai chegar o momento que os muros cairão e nós alcançaremos a cidade prometida. À espera de um milagre. Imagina esse povo, meus irmãos. 6 dias, 7 dias para você é muita coisa? Não, a semana passa tão rápida, né? E a gente está até meio que se perdendo nos dias. Tem dia que a gente não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta. Mas um povo que passou 40 anos no deserto, à espera de entrar numa cidade, agora tem que esperar mais 7 dias para tomar parte daquilo que era deles. Você já parou para pensar nisso? Que angustiante de repente era isso. Que impaciente de repente era isso. Mas Deus trabalha em todos os momentos. Hoje, escute, é de Deus que eu vou falar para você. Você já parou para pensar que nessa luta que você está passando, às vezes você fala assim, meu Deus, para quê? Eu estou indo na igreja, sou crente. Crente até o diabo é, tá? Nós precisamos ser cristãos, salvos na pessoa bendita de Jesus. Para quê, Senhor? Quanta luta, quanto sofrimento. Por que que o homem lá do mundo não passa? É do mundo. Já está com o diabo, ele vai atormentar para quê? Deus está te experimentando. Sabe o que significa isso? Deus precisava tratar a impaciência do homem ali. Há um texto na Bíblia que a gente lê ele e não para pensar. Você quer ver? A Bíblia diz o quê? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não diz que a ansiedade tem cura, ele não diz que não teria ansiedade, ele diz que todo ser humano tem ansiedade. Se o pastor Adriano, o irmão Cláudio, que são psicólogos, ver essa mensagem, vai dizer, ué, manda todo mundo para nós. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os hebreus começavam a experimentar isso agora. Marchando, mas tendo que ter paciência. Espera de um milagre. Não é o filme não, tá? Esse milagre aqui é real.
é verdadeiro, acontece para quem é cristão. Você já parou para pensar que toda vez que você está numa prova, numa luta, que você pensa em desistir, quando você está para largar, você alcança a sua vitória? Já percebeu isso? Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu limite, sabe até onde você é capaz de ir. Quem te criou foi Ele, quem te fez foi Ele, deixa a mão de ser bobo. Ele sabe a sua estrutura. Quando você pensa em desistir, Ele, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Lança sobre Ele a sua ansiedade. Ele cuida de você. Ele é o seu Deus. Vamos andar? Eu quero que você entenda que dentro desse contexto aqui, Deus queria ver até onde os hebreus permaneciam fiéis a Ele. Eu vou pedir 5 minutos para me concluir, Jonathan. Terceiro e último tópico. Eu sei que eu vou estourar aqui um tempinho, irmãos, mas eu quero concluir com você aqui. O terceiro diz: Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Primeiro, um momento de fé. Segundo, os muros caem. Terceiro, Jericó é destruída, mas Raabe é salva. O momento de fé, não gritem, nem faça a voz nada, nem um ruído, nem uma palavra sai da boca, até o momento certo. Mas Deus, em sua longanimidade, oferecia ao povo aqui uma oportunidade para que Jericó se arrependesse. Mas não é para falar, marcha apenas. Os muros caem. Quando é que os muros caem? Quando todo mundo obedece à voz de Deus. Quando eu disse de Flávio José, com licença, rapidinho. Esse livro aqui, ó, A História dos Hebreus, te aconselho a ler. É magnífico, é fantástico. Eu tenho, não impresso, não adianta pedir. Flávio José foi um dos historiadores mais contemporâneos da época. Ele vai dizer o seguinte: que o muro de Jericó, que jeito que caiu, moleque, 9 metros, cai, fica 6 ainda para o povo subir. Josué disse que era para o povo subir. Alguma coisa ficou para o povo subir. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Há um milagre sendo feito aqui. Sabe qual é o milagre? O historiador aqui diz que as ruínas vão comprovar isso. O muro não caiu na sua totalidade. Caiu parte do muro. Deus é estrategista. Deus é Deus de guerra. Deus derrubou parte dos muros. O povo entrou canalizado. Não tinha para onde esse povo correr. Não escapava ninguém da espada do povo hebreu. Era para morrer tudo. E de fato foi liquidado tudo, exceto uma pessoa e sua família, Raabe. Por quê? Porque ela fez um compromisso com o povo de Deus. Eu vou livrar vocês, mas eu quero um compromisso. Quando vocês invadirem, aqui é uma nascente de fé no coração de Raabe. Como assim, irmão Ed? Ela olha a estrutura da cidade dela. 6 metros de largura, 9 de altura. Quem é que poderia vencer Jericó? Ela sabia que Deus podia. Sabe o que ela falou? Quando vocês invadirem, havia uma palavra profética dela ali, ó. Vocês vão invadir. A única coisa que eu quero é que eu e minha família sejamos poupada. E Deus honra para quem honra com o povo dele. Raabe foi poupada. Lá na frente, nós vamos olhar na galeria dos heróis da fé. Raabe entrando no livro dos Hebreus, no capítulo 11, lá na galeria dos heróis da fé. Mas o que impacta tudo isso é que João vai descrever o que Raabe pede. Perdão, João não. Atos dos Apóstolos vai descrever: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quero concluir com você o seguinte: alimente e treine o seu espírito todos os dias. Exercite-se espiritualmente. Você não tira um horário para ir para a academia, malhar, correr, andar de bicicleta? Tira esse tempo para se exercitar espiritualmente, consagrando, jejuando, lendo a palavra de Deus e orando. Identifique em sua vida tudo aquilo que naturalmente pode fomentar sua velha natureza. A gente hoje está com muita coisinha dizendo que não vai me atrapalhar não. Cuidado, isso está alimentando Satanás. E para concluir aqui eu quero dizer o seguinte: Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada. Conduzido pelo Senhor, os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de ali, garantindo com isso o livre acesso à terra prometida. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: que Josué lá atrás foi um dos espias que Moisés mandou. Segundo, Josué tinha experiência militar. E terceiro, deixou ser usado por Deus. Qual é a sua experiência? E como ela está disponível para ser usada por Deus? Você já parou para pensar nisso? Se não, pense. Deus te abençoe.
Desculpe ter passado um pouquinho do horário, tá bom? Mas vá até o final dessa aula, por favor. Deus te abençoe. Mais uma vez, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário. É importantíssimo para nós, professores, para quem coordena a escola dominical e para o pastor da igreja entender o que é que você está absorvendo de tudo isso, tá bom? Uma palavra de oração e eu encerro. Senhor Deus, obrigado uma vez mais por falarmos da tua palavra. Que possamos ser que nem os hebreus, ouvindo a voz de Josué, que era usado pelo Senhor, marcharmos, aguardando o momento de gritar. E eis o momento dito pelo Senhor para nós: gritai, anunciai aos quatro cantos. O mundo passa uma pandemia, mas a igreja está dizendo: Jesus vem buscar o seu povo. Que Deus nos ajude a estarmos fiéis na presença dele. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até mais.